É legal a gente estar na casa do Senhor, ter alegria, compartilhar. É legal ver o pessoal de volta das férias, né? Que bom que a gente possa realmente servir a Deus. Nós estamos falando sobre termos uma visão de Deus. Não sei se vocês estão acompanhando pela internet, a gente está mantendo na internet os sermões, o Alessandro está marcando isso com muita atenção. E a gente tem falado sobre a necessidade de termos uma visão de Deus. Tem uma frase de Voltaire, que a gente está repetindo, ela diz assim: a esperança é um alimento da nossa alma, ao qual se mistura sempre o veneno do medo. O medo tem tolhido, destruído a nossa esperança. Para que eu e você possamos ter esperança, ter uma visão nova, a gente tem que lidar com os medos. À medida que a gente consegue lidar com os medos e ter esperança, então nós vamos ter uma visão. E à medida que a gente tem uma visão de Deus, que a gente consegue superar todo esse processo, a gente passa a ser grato a Deus. Mas o contrário é impossível. Eu nunca serei grato a Deus se eu não tiver visão e se eu não tiver esperança em primeiro lugar. Então a gente lida no nosso dia a dia, estamos no século XXI, né? E todos nós somos chacoalhados para a questão do medo, das ansiedades, das angústias. E isso está atrapalhando a termos esperança. E eu queria falar com vocês hoje sobre uma parábola. Parábola que está no texto de Mateus. Mateus, capítulo 20, versículo 1 até o versículo 16. Essa parábola, ela é muito especial. É difícil de dizer assim, parábola especial, porque todas são especiais, né? Mas a parábola de Mateus 20, ela vem mexer conosco porque ela fala sobre os trabalhadores da vinha. E é um tema muito atual. É um tema que está mexendo com todos nós. E eu sei que vai ser uma palavra um pouco difícil para alguns. Especialmente para algumas pessoas. Se você é legalista e se prende a vírgulas na sua vida, você vai ter dificuldade de digerir essa parábola. Se você é perfeccionista, e infelizmente é o mal do nosso século sermos perfeccionistas, você vai odiar essa palavra. Você não vai gostar dessa parábola. Se você é muito crítico, e cada vez mais eu e você estamos sendo empurrados a sermos mais e mais críticos, às pessoas, às situações, aos contextos, né? Se você é muito crítico com relação a tudo isso, talvez você não queira ouvir toda a palavra. Mas eu queria convidar você a entender essa parábola. Para mim mesmo foi um desafio. Essa parábola, ela vai entrar em choque com as minhas e as suas convicções. E isso é legal. A palavra ela tem que, de alguma forma, entrar em choque comigo e com você para transformar, para mudar a nossa vida. Eu sempre falo, e vou sempre repetir isso, né? Se a palavra não vier primeiro no meu coração e me chocar, e mexer comigo, provavelmente eu não vou conseguir passar ela para vocês. Então, quando eu estou pregando, estou trazendo uma palavra, eu não estou dizendo especificamente para vocês, eu estou dizendo para mim mesmo também. Eu também estou incluso no processo de transformação. E essa parábola ela é muito forte porque ela fala de um contexto econômico muito natural. Os trabalhadores estão na praça esperando um trabalho, uma oportunidade de trabalho. Não é o Infojob, né? Não é um sítio de procura de emprego, mas eles estão na praça esperando o emprego e chega o dono da vinha. O dono da vinha vem logo cedo pela manhã, 6 horas da manhã, e vem recolhendo os trabalhadores para fazer a colheita da vinha.
e vem trabalhar na sua lavoura. Um texto muito natural, característico de uma visão agrária, agrícola, né? Muito natural na época de Jesus. Hoje, cada vez mais raro, mas ainda existe isso. Em alguns lugares, em São Paulo, no Brasil, eu vi isso acontecer. O pessoal fica lá na praça esperando, né? São os trabalhadores diaristas, né? São os trabalhadores que trabalham naquele dia, e fica esperando passar o proprietário e recolher esses trabalhadores. E o texto fala justamente, a parábola fala justamente desse contexto. O proprietário vem, pega os seus trabalhadores, leva para a vinha, mas chega lá pelas hora nona, né? Pela hora terceira primeiro. Primeira hora terceira, que são as 9 horas da manhã, ele volta à praça. E ele pega mais trabalhadores que estão parados lá, esperando o trabalho, são 9 horas da manhã, e leva isso também para a vinha. Lá pela hora sexta, né, meio-dia, ele vem e tem mais trabalhadores parados, ainda não conseguiram o trabalho, já é meio-dia, e ele fala: vocês estão parados aí? Vamos trabalhar comigo. E ele leva o pessoal também. Lá pela hora nona, pelas 3 da tarde, já está acabando o dia, né? Então, tecnicamente, ele não voltaria mais na praça, mas ele volta na praça. Ele vai de novo à praça e tem algumas pessoas paradas, fala: quer trabalho? Quero. Então, vem trabalhar comigo. Vamos para a vinha. E leva o pessoal. E o texto diz que até a hora 1/10. Hora 1/10 são 5 horas da tarde. Porque a hora 12ª é 18 horas, acabou a jornada de trabalho. Ninguém mais trabalha. Na hora 1/10, 5 horas da tarde, ele ainda volta na praça e leva os últimos trabalhadores para trabalhar na vinha. Quando Jesus profere essa parábola, ele já está no fim da sua vida. Ele já sabe que no caminho que ele está trilhando, ele está indo em direção a Jerusalém, ele sabe que não vai sair de Jerusalém. Ele sabe que vai ser crucificado, sabe que vai ser assassinado, ele sabe tudo o que vai acontecer, mas ele permanece nesse propósito. Aí começa então a parábola ter sentido para mim e para você. E a gente pode perceber nessa parábola que tem muitos significados presentes na parábola dos trabalhadores. A primeira dela, a gente vê logo no versículo 1, né? Porque o reino dos céus é semelhante a um homem proprietário que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Versículo 2, ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Nesse momento, Jesus está falando de uma parábola que tem tudo a ver com a minha e com a sua vida. O proprietário, ele não faz distinção de pessoas. Ele chama. Ele chama pessoas de vários lugares, de várias situações, vários contextos. Rico, pobre, homem, mulher. Não interessa a cor, não interessa a raça, não interessa a idade. Ele tem o propósito de chamar. Porque ele tem um propósito. A missão de ser igreja, a missão de transformar a realidade, o mundo, a missão de sermos salvos em Cristo Jesus, sim, é verdade, mas sermos agentes transformadores. Portanto, ele chama a todos, ele não faz distinção na hora de escolher, ele chama: quer vir trabalhar comigo? Venha trabalhar comigo. Esse texto então fala para mim, de você, de um Deus que está agindo na história humana, dentro dos meus contextos, das minhas dores, das minhas dificuldades. Ele está atuando em todo esse contexto e, ao mesmo tempo, está me chamando. Está chamando a você a participarmos da sua obra, da sua missão. É um chamado bonito, um chamado gostoso. Também, ao mesmo tempo, esse chamado dentro da história
nós podemos entender essas diferentes horas que o proprietário vai chamando na parábola, volta à praça, chama pessoas, volta à praça, chama pessoas, e vai passando o tempo. Nós poderíamos pensar que são diferentes momentos da história. Diferentes momentos da minha e da sua história. Ele chama crianças, ele chama adolescentes, ele chama jovens, ele chama homens e mulheres adultos, ele chama idosos. De repente, o trabalhador da última hora é o idoso da última hora que ele está chamando. Ele não tem mais muito tempo de vida, mas ele também é importante no reino. E mesmo assim, ele é chamado. Eu tive algumas experiências de ir ao hospital e fazer a última oração na vida daquela pessoa. E algumas situações eu vi pessoas que não eram crentes, mas a família chamou, eu fui até lá e eu tive assim a alegria de ver aqueles últimos momentos da vida daquela pessoa e ela entregar sua vida para Jesus. Ele é o idoso, é o trabalhador da última hora, da hora 1/10, né? Quase no final. E ver aquela pessoa feliz falecer, morrer, mas haver paz na família. A dor da morte é sempre muito grande, mas na hora da morte a gente vê aqueles que confiam no Senhor e aqueles que não. Naquela vida, naquele momento, na história daquela pessoa, ele recebeu o chamado da última hora. Mas também podemos pensar no chamado da história da igreja. Ao longo dos anos, Deus foi chamando gerações a servir a Deus com alegria. Algumas pessoas falam assim, pastor, eu não acredito mais na volta de Jesus. Eu não acredito mais em arrebatamento. O senhor acredita? Eu falo, eu acredito. O senhor acredita que Jesus vai voltar? Eu falo, eu acredito, meu querido. Mas, pastor, já falaram tanto sobre isso, desde a época de Jesus, e Jesus não voltou. Já se passaram tantos séculos. 2000 anos já se passaram, e o senhor ainda acredita nisso? Isso é uma história da carochinha. E falou, olha, pensa comigo. Se aquelas pessoas que morreram lá no passado estavam esperando Jesus, Jesus não voltou, mas eles tiveram um encontro com Jesus. Quando a gente morre, vai se encontrar com Jesus. Então, para essas pessoas, Jesus voltou. O senhor está tentando me enrolar, né? Eu falei, não, calma. Para essas pessoas, Jesus voltou. Até hoje, eu e você, Jesus não voltou, é verdade. Mas se eu pensar racionalmente, Jesus não voltou na época deles, na minha época está mais perto de voltar. Falta pouco. Eu não sei se vai ser na minha geração. Eu acho que sim. Eu acho que será na nossa geração que nós vamos ver a volta de Jesus. A gente olha o jornal, olha para a Bíblia e fala assim, não está legal isso aqui não, tem algumas coisas que não está batendo, né? Não devia estar vendo isso, né? E está, né? Portanto, para essas pessoas que eu digo sempre, se você não acreditava, eu acho que é melhor você começar a acreditar, né? Porque a gente está mais próximo da volta de Jesus. E eu acho que esse texto, falando sobre história, ele fala para todos nós que Deus está nos convidando a participar do reino, participar da história com Deus. E ele não faz nenhuma distinção, não põe nenhum senão, ele diz, venha, participe. E às vezes eu estou botando obstáculos para não servir a esse Deus. Um Deus que, na minha opinião, é muito bom e vale a pena servir, vale a pena trabalhar nessa vinha, né? Vale a pena ser empregado, que a gente nunca vai ser, né? Mas que a gente possa ser servo e serva do Senhor. Mas a segunda coisa que eu vejo nessa parábola, eu vejo, além dessa questão
de um Deus que age na história, está chamando a mim, a você dentro da história, eu vejo um Deus que se importa comigo e com você. E não importa a que hora Ele está te chamando. Importa que eu responda sim, que eu aceite o chamado. Eu disse aqui, né, a parábola começa lá no versículo 3, né, ele diz assim, cerca da hora terceira saiu e viu que estavam outros ociosos também na praça, e disse-lhes, ide também vós para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu cerca da hora sexta e da hora nona e fez o mesmo. Igualmente, cerca da hora 1ª saiu e achou outros que lá estavam. Eu vejo nesse momento que o proprietário da vinha, o dono da vinha, que na verdade é Deus, né? Ele insiste, ele volta à praça, ele chama outras pessoas. Ele está interessado em você, Ele está nos chamando a eu e você nos engajarmos, participarmos juntos, estarmos servindo ao Senhor. Eu vejo que nisso não há idade para servir a Deus. Qualquer idade, eu posso servir a Deus, e posso louvar a Deus. Algumas pessoas falam, pastor, mas eu já estou velho, né? Não serve mais nada para a minha vida. Fala, desculpe, meu irmão, mas né, Moisés começou o ministério dele com 80 anos. Então, estamos dentro, né? Todos e todas são incluídos nesse propósito de servir ao Senhor com alegria. Tem um texto que eu gosto muito de Joel, capítulo 2, versículo 28, e diz assim, Joel 2, 28, e depois disto derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os teus filhos e as tuas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visão. Então Deus está chamando a todos, e não é para eu chegar lá e ficar, né, estátua, né? Vira estátua. Não, eu tenho um propósito, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu tenho uma participação nesse caminhar com Deus. Para uns Ele dá um chamado, para outros Ele dá outro chamado, mas Ele dá um chamado a todos e todas para servir ao Senhor. E a outra visão que eu vejo dentro dessa questão de chamar a cada um de nós em momentos diferentes, eu penso aqui na generosidade de Deus. E esse tema generosidade tem me incomodado bastante, bastante mesmo. É uma coisa que está faltando. As pessoas pararam de serem generosas. Eu podia pensar aqui com você, né, contabilmente sobre essa parábola. O proprietário chega, chama todo mundo, 6 horas da manhã, vamos trabalhar, vamos lá. Né? Chega lá, ele olha e fala assim, está faltando gente. Aí ele volta para a praça, às 9 horas da manhã, pega mais gente. Aí põe o pessoal para trabalhar. Aí ele vê, está faltando gente. Aí ele chega meio-dia, ele vai lá na praça, pega mais gente para trabalhar. E ele vai chamando as pessoas porque ele não contabilizou quantas pessoas ele precisava para colher a vinha. Será que é isso? Será que ele não contabilizou que de repente a vinha deu um excedente? Vamos precisar de mais trabalhadores, né? E a gente precisa engajar mais gente para colher a vinha. Será que foi isso? Eu acho que não. Não é uma visão e uma mentalidade contábil que nós estamos falando aqui. Eu acho que ele chamou os trabalhadores para colher a vinha. Mas ele volta à praça e ele vê mais gente parada, mais gente ociosa. E ele resolve ser generoso. Ele chama mais gente. Chega às 3 horas da tarde, ele vê que tinha mais gente na praça. Então ele chama mais gente. Chega a última hora, às 5 horas da tarde, ele ainda está chamando
mais gente. Ele não está sendo irresponsável. Ele sabe que há um lucro. Todo trabalho tem que dar lucro, gente. A gente sabe disso. Mecanicamente, contabilmente, se não deu lucro, vai fechar, vai falir a empresa. Ele sabe que ele precisa ter um lucro. Mas será que ele precisa ter tanto lucro? Será que ele pode ser um pouco generoso? Chamar mais pessoas? Não para ficar ociosas, né? Porque em momento algum mostra que o trabalhador da última hora, das 5 horas da tarde, foi lá e ficou de braço cruzado. Foi isso? Não, ele foi trabalhar, e ele trabalhou. Ele trabalhou 1 hora, das 5 às 6. Mas ele trabalhou. Então ele não chama ninguém a ficar ocioso, ele chama a todos nós a trabalharmos. Eu acho que eu sou um trabalhador da última hora. Eu acho que a volta de Jesus é breve. E ser o trabalhador da última hora é olhar para trás, ver na história quantos homens e mulheres de Deus fizeram coisas belíssimas para Deus. E me sentir feliz. Feliz de participar, mesmo sendo trabalhador da última hora. Mesmo me faltando pouco tempo para servir a esse Deus, ele decide, na sua generosidade, chamar a todos. E a gente percebe, então, que essa generosidade é para influenciar, para incentivar, para ser exemplo para mim e para você, para sermos generosos, não sermos irresponsáveis com as nossas finanças, mas aprendermos a sermos generosos, dar ao Senhor, dar na casa de Deus, ajudar as pessoas. Se eu posso, por que não ajudar? Por que não dar? Infelizmente, nós, por causa de muitos maus exemplos, por causa de igrejas ruins, pastores ruins, gente ruim, que infelizmente fica só procurando dar golpe em mim e em você, a gente fica chocado, ressabiado, com receio de dar. Mas não é porque existem maus exemplos, é que eu não devo dar, não devo ser generoso, não devo ajudar as pessoas. Essa parábola me incentiva, então, a generosidade. Mas existe um terceiro significado interessante nessa parábola. A gente continua lendo, versículo 6, a parte B, ele pergunta para esses trabalhadores da última hora: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam-lhe eles: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes então: ide também vós para a vinha. E ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo, o administrador da fazenda: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, mas começa pelos últimos até os primeiros. É interessante esse momento. E aqui eu acho que é o ponto que mais vai mexer comigo e com você. Aqui é o ponto em que os críticos, os perfeccionistas, os legalistas não vão gostar da parábola. É interessante porque ele chama o administrador e diz para ele propositalmente: não pague aqueles que nós contratamos logo pela manhã, às 6 horas da manhã. Comece pagando pelos últimos. Os que trabalharam 1 hora somente. E eu imagino a situação dos trabalhadores, aquele que trabalhou 1 hora só, ganhou o que ele ganhou? 1 denário. Que foi o que foi tratado?
O que trabalhou 2 horas ganhou quanto? 1 denário. O que trabalhou 3 horas ganhou quanto? 1 denário. O que trabalhou às 6 horas ganhou quanto? 1 denário. O que trabalhou das 6 da manhã até as 6 da tarde, 12 horas, ganhou quanto? Nossa, vocês são inteligentes, olha. Ganharam 1 denário. E o que acontece nesse momento? Diz o texto que eles começaram a murmurar contra o proprietário. Versículo 11, e ao recebê-lo, murmuraram contra o proprietário, dizendo: e esses últimos trabalharam somente 1 hora. 1 hora. E os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Existem pessoas que acham que elas são melhores do que as outras. A gente brinca sempre, né? Quer saber uma pessoa? Põe ela como síndico do prédio, né? Aí você começa a entender quem é a pessoa, né? Existem pessoas que acham que ela realmente é melhor do que você, do que eu, do que cada um de nós. Essas pessoas, elas têm um complexo de inferioridade muito grande. Então, nesse complexo de inferioridade invertido, ela tem um complexo de superioridade. Ela acha que ela é superior aos outros. Ela olha para você e diz: ela olha para você pelo que você tem, não pelo que você é. Ela olha para você pelas suas posses. Ela olha para você pela sua cor. Ela distingue esse, aquele, esse serve, esse não serve. Esse vai ser bom para minha amizade, esse não vai ser bom para ser meu amigo. Esse eu posso ganhar alguma coisa nisso, esse não serve para nada, nem quero falar com ele. Essas pessoas são as pessoas que olham para o outro e esquecem de olhar para si mesmos. Essas pessoas têm uma visão contaminada. Essas pessoas, elas têm dificuldade de enxergar o outro como meu semelhante. Então ela vai olhar para o outro, o que o outro está ganhando, e ela vai julgar. Ela pode julgar, porque ela é superior, ok? Então ela pode julgar, mas o outro não merece isso. Quando eles viram o dono, o mordomo da vinha, pagando os que trabalharam 1 hora só e recebendo o mesmo que ele trabalhou 12 horas, falaram: isso não é justo. Ele não pode ganhar a mesma coisa que eu, porque ele não tem a mesma característica, qualidade, capacidade que eu. Essas pessoas têm uma visão contaminada e a visão delas de justiça é distorcida. São pessoas que são legalistas e eles ficam contando até as vírgulas no texto. São pessoas que são críticas e criticam a tudo e a todos. Pessoas que são perfeccionistas. E essas pessoas são as pessoas que mais vão sofrer na visão do reino. Porque ele tem uma visão distorcida. Ele acha que o outro não poderia receber o mesmo que ele está recebendo. Porque ele deu mais. Ele merece mais. São as pessoas que pensam numa visão de meritocracia. Meus méritos, porque eu tenho méritos, porque eu tenho capacidade, eu mereço mais. Mas isso está na palavra? Isso está no reino. Deus está procurando pessoas que têm méritos, capacidades, ou Ele está capacitando quem Ele está chamando? Quem é o dono da capacidade, afinal? É você? Sou eu? Ou é Deus quem nos capacitou? Se Deus me capacitou, eu posso achar que eu sou melhor do que o outro, se eu estou recebendo uma coisa que não é minha?
Afinal de contas, é o meu estudo, a minha capacidade, o meu dinheiro, as minhas posses, porque eu fiz uma faculdade em Harvard, então eu sou melhor. Você fez porque Deus deu oportunidade. Porque Deus te abençoou. Senão você não teria feito. Quando a gente olha para essa ótica da meritocracia, nós vamos ter uma visão distorcida da justiça. E vai ser difícil para a gente entender essa parábola. Porque numa visão humana, numa autêntica visão humana aqui, falando entre nós aqui, ele sempre vai achar que aquele que começou a trabalhar das 6 da manhã até as 6 da tarde, ele merece mais. É injusto. Ele trabalhou mais. Por que ele vai receber igual o outro que recebeu 1 denário? Então, na ótica humana, ele vai fazer piquete, vai chamar o sindicato, vai reclamar, vai botar esse patrão na justiça, porque não é possível, eu não podia ter feito isso. Eu mereço mais. É injusto eu trabalhar mais e ganhar a mesma coisa que o outro que trabalhou 1 hora só. Mas na ótica de Deus, como isso funciona? Na ótica de Deus, entra a bondade, entra a benignidade, entra a misericórdia de Deus. Na justiça divina, ele olha para aquele trabalhador que estava lá, passou o dia inteiro querendo trabalhar e não podia trabalhar. A parábola não diz que o cara ficou em casa sentado vendo televisão. Ele ficou o dia inteiro na praça. Sinceramente, quem já passou por esse trauma de ficar desempregado, sabe o que eu estou falando? A angústia, a ansiedade de querer trabalhar e não poder trabalhar. Não ter trabalho. Ele ficou o dia inteiro na praça. Eu penso que, inclusive, esse camarada que ficou até as 5 da tarde, tem muita fé. Tem muita esperança. Ele podia olhar assim, olha, a essa hora ninguém mais vai me contratar, acabou, né? Me ferrei, vou para o bar encher a cara. Não é? Vou voltar para casa de mãos vazias. Vou ficar aqui que nem paspalho para fazer o quê? Mas ele persiste, ele permanece. E na hora 1/10, faltando 1 hora para terminar, o dono da vinha passa e leva ele. É a benignidade de Deus. É a misericórdia de Deus nos chamando nos momentos mais improváveis. Quando eu e você já estamos perdendo a esperança. Quando eu e você já pensamos que não tem mais jeito. Olha, vamos pensar que 2 e 2 são 4. Não dá, não vai ser 5, não vai ser 10, não vai ter jeito. É isso e acabou, me ferrei. E nessa hora, a mão de Deus presente nos socorre, nos abençoa, nos chama e nos fortalece em Cristo Jesus. São nessas horas 1/10 que nós vemos a misericórdia de Deus atuando na minha e na sua vida. São nesses momentos em que humanamente já não tem mais esperança, mas em Deus eu permaneço, eu persevero, eu confio. Não sei porquê, mas eu confio. Eu fico na praça esperando que alguém me contrate, que alguém me olhe, que alguém veja o meu valor, que alguém me enxergue, veja que eu sou gente, que eu sou pessoa, que eu tenho carne, que eu tenho vontades, que eu também preciso levar para casa o pão nosso de cada dia.
E essa parábola vem falar para mim, para você, desse Deus que não te abandona, que não me abandona, que não nos abandona, mesmo que para a humanidade já não tenha mais solução, já acabou, perdeu o time, né? Perdeu o seu momento. Para Deus sempre há a oportunidade. E eu vejo nessa parábola que é um Deus justo. Ele tinha combinado com os trabalhadores da primeira hora um denário. E se ele resolveu dar um denário para os trabalhadores da última hora, eu não estou sendo injusto com você. O que foi tratado não é caro. Eu não tratei com você um denário. Estou te pagando menos? Não. Te paguei o que eu tratei. Se eu resolvo dar um denário também para esse trabalhador da última hora, é porque eu estou sendo benigno, misericordioso e não injusto. Eu estou sendo justo para com essa vida que também precisa do pão nosso de cada dia. Então essa parábola vem falar para mim e para você de um Deus que sempre está atento às minhas e às suas necessidades. Se eu reclamo, como diz a parábola, que eles começaram a murmurar, começaram a reclamar, né? Se eu reclamo porque o outro foi beneficiado da mesma forma que eu, é a minha visão que está distorcida. É a minha visão que está errada. Sou eu que estou sendo crítico demais e não entendendo a misericórdia de Deus para com todos. Para com todos. Ou eu queria ficar para a última hora, e aí ia levar vantagem. Isso é perigoso. Eu ia trabalhar uma hora e ia ganhar o mesmo que os outros, então eu ficaria para a última hora. Se é assim, então eu queria ficar para a última hora e ganhar também um denário. Essa é a lei da vantagem, não é a lei de Deus. Ou eu parei de ser grato. Eu parei de ser agradecido. Eu não consigo mais enxergar a gratidão. Eu não consigo mais enxergar o outro sendo grato para com o meu próximo, porque ele ama o próximo, porque ele enxerga as necessidades do próximo. E aqui é o divisor de águas. No final da parábola, nós temos esse divisor de águas. Aqueles que trabalharam a vida toda, mas na última hora eles ficam ingratos. Eles ficam chatos. Tem crente chato em igreja, gente. Olha, meu Deus do céu. Tem crente que adora botar o dedo no outro, apontar o dedo para o outro, criticar o outro. E não é mais grato a Deus pela salvação, pela misericórdia, pelo amor de Deus para comigo, com você. Eu fui salvo não pelos meus méritos, mas pela graça. É a graça de Deus que nos salva. Você acha que eu vou chegar lá no céu com a carteira de pastor? Eu sou pastor da igreja suíça, então tem um tapete vermelho aqui para mim passar, né? E você, quem é você na fila do pão? É a graça quem nos salvou. Tem muita gente hoje que ela não consegue mais ser grata por causa de tantas dores, tantos traumas, tantas decepções que ela passou, ela não consegue mais ser grato, não consegue mais ajudar, não consegue mais dar, não consegue mais doar, não consegue mais ser generoso e ela não consegue mais enxergar dignidade no outro. Quando eu perco isso, eu perdi a visão.
Eu posso ter trabalhado por trabalhador, o proprietário da vinha, posso ter sido um ótimo trabalhador, mas perdi a visão, perdi a chance, perdi a salvação. Eu vejo hoje tanta gente dentro de igreja perdendo a salvação, perdendo o amor a Deus, perdendo esse desejo da volta de Jesus, perdendo o prazer de louvar a Deus, levantar as mãos, adorar, agradecer pelo dia que Deus me deu. Perder essa visão é perder a vida em Jesus. Essa parábola nos chama a atenção para a gente não perder isso. Não perder o primeiro amor. Não perder a visão do próximo. Não deixar de ser generoso. Deus está agindo na história das pessoas, na história da humanidade. Deus está chamando homens, mulheres, crianças, adultos, idosos, adolescentes, não importa a sua idade, não importa a sua profissão, não importa quanto você tem de dinheiro, não importa se você tem estudo ou se você não tem estudo nenhum, é um analfabeto. O que importa é que você aceite o chamado, que você diga sim, eu quero Jesus. Eu quero participar do reino. Eu quero participar dessa história. Esse é o chamado de Deus para todos nós. Que a gente possa pensar nessa parábola e entender que esse Deus é um Deus justo. Que mesmo nas horas mais difíceis, mais impossíveis, na última hora, Ele sempre está de braços abertos para te receber, para me receber, para te abençoar, para me abençoar, para nos acolher a todos nós como seus filhos e filhas. Uma coisa que me chama a atenção nessa parábola é que quando os trabalhadores estão aqui na última hora murmurando, versículo 13, ele diz a eles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustastes comigo um denário? Eu quero ser chamado de amigo de Deus. Eu acho que esse é um grande momento da parábola. Ele podia ter destratado esse trabalhador. Você é um imbecil, você é um incompetente, você é um incapacitado, você é um ingrato, você é um injusto. Eu não quero nem ver mais a sua cara aqui, nunca mais volte na minha fazenda. Mas como ele trata essa pessoa? Ele fala: amigo, eu não estou sendo injusto com você. Eu tratei com você um denário e eu paguei um denário. Que a gente possa se libertar dessa visão de meritocracia, dessa visão muitas vezes contábil, que vai nos massacrando, e sermos generosos, aprendermos com a generosidade de Deus na nossa vida. Quero orar com você, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, abrir o seu coração e dizer para Deus, eu quero ser parte dessa visão. Eu quero ser amigo de Deus. Eu quero louvar a Deus. Eu quero voltar a ser generoso. Eu quero voltar a ser carinhoso. Se eu perdi, se você perdeu, se nós perdemos algo ao longo dessa jornada de trabalho, eu quero convidar você a dizer: eu quero de volta. Eu quero de volta.
Eu quero voltar a ser generoso, eu quero voltar a ser carinhoso, eu quero voltar a ser amigo, eu quero deixar de ser o murmurador, o reclamador, o que sempre está criticando. Eu quero parar isso na minha personalidade. E eu não sei como, mas eu digo, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, porque eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a servir ao Senhor de forma simples, alegre, feliz, de braços abertos. Eu quero voltar a ser generoso. Se você perdeu isso, eu quero convidar você, abre o seu coração, diga isso para Deus. Eu quero voltar a ser generoso, ser generosa para o Senhor. Abre o seu coração, diga isso para o Senhor. Pai, nós aqui abrimos o nosso coração essa tarde. Viemos aqui, ó Pai, como nós cantamos, para te adorar. Viemos aqui, ó Deus, para te louvar. Viemos aqui, ó Deus, para dizer o quanto nós te amamos. Viemos aqui para dizer, ó Pai, o quanto tu és importante para a nossa vida. Viemos aqui, ó Deus, para prestar a nossa homenagem, a nossa rendição diante do teu altar. Viemos aqui para dizer, ó Pai, o quanto nós necessitamos de Ti, ó Pai. E porque nós necessitamos de Ti, ó Pai, nós abrimos, escancaramos o nosso coração, a nossa alma. Abrimos a nossa personalidade diante do Teu altar. E pedimos a Ti, ó Pai, nos cura, nos sara, renova a nossa vida, renova a nossa alma, nos dá de novo, ó Pai, o prazer de louvar, de adorar, de glorificar o Teu santo e maravilhoso nome. Recebe, ó Pai, a nossa vida no Teu altar e nos abençoa, Pai. Abençoa a cada uma aqui presente. Enche, ó Deus, esse coração de alegria. Enche esse coração de generosidade. Que nós possamos sair daqui e praticarmos generosidade no decorrer de toda esta semana. Porque estamos respondendo ao Teu chamado. Somos todos os trabalhadores da última hora. Somos todos os que foram chamados na última hora para louvar o Teu nome. Todos estamos esperando a volta de Jesus. E aqui, ó Pai, nesse momento, abrimos a nossa alma, o nosso coração diante do Teu altar. Cura, restaura, renova a cada um de nós. Tira, ó Deus, toda a crítica. Tira, ó Deus, toda essa negatividade. Não queremos mais ser negativistas ou positivistas. Queremos ser de Deus. Queremos ser povo de Deus. Queremos ser realistas que louvam o Senhor com alegria, porque não estamos mais amarrados, presos às circunstâncias, mas nosso amor está na Tua palavra, está em Cristo Jesus. A nossa fé, a nossa esperança está no Senhor Jesus, no dono da vinha, que chama a cada um de nós para louvarmos e servirmos ao Seu nome com alegria. Abençoa a cada um aqui presente, ó Pai. Abençoa, Pai, aqueles que estão assistindo a nós pela internet, que estão ouvindo essa palavra nesse momento. Não importa que esteja no carro, no trabalho, na cozinha,
em qualquer lugar que ele esteja, essa graça, essa bênção, alcance e transforme essa vida de uma forma maravilhosa em Cristo Jesus. Para o louvor do teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Que a gente possa sair daqui essa tarde sabendo que Deus te ama, que Deus me ama, que você é importante para o Senhor. Em momento algum essa parábola julgou a capacidade de ninguém. Ele ama porque Ele ama, porque você é filho, porque você é filha de Deus. Não importa o seu dom, o seu talento, a sua cor, a sua personalidade, não importa a sua idade, não importa se você é homem, se você é mulher, Ele ama você e ponto. Esse é o amor de Deus para com todos nós. Que a gente possa sair daqui sabendo que Deus me ama. Põe a mão no seu peito agora e diga assim: Deus me ama. Deus me ama. Deus te ama. Você é importante para o Senhor nosso Deus. Você que está nos assistindo pela internet, aprenda, Deus te ama. Você é importante para o Senhor. Não importa, Deus ama você.